O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, Jesus passa a falar para os discípulos o que vai acontecer com ele. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas Lucas apresenta dizendo que eles não compreendiam ainda o que Jesus estava dizendo. E notem que é a segunda vez que Jesus faz essa referência a eles no que diz respeito à sua morte. É a segunda vez que Jesus fala. Mas para eles também era um pouco difícil de compreender. Primeiro, Jesus vai para o Monte Tabor, se mostra como Deus, porque ele foi transfigurado. Depois ele liberta, expulsa o demônio daquele homem, daquele jovem. E agora ele começa a dizer que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava no ápice da fama diante da vida dele, desse ministério dele de pregador, e a pregação era unida muitas vezes a uma cura que ele fazia, a libertação. Era difícil para eles entenderem que o Filho do Homem, lembremos que lá no livro de Daniel, fala sobre a questão do Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que viria sobre as nuvens com muito poder e muita glória. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, se eu não me engano, o capítulo 7, versículo 13. Olhando sempre a visão noturna, diz Daniel, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. O Filho do Homem, aquele que viria na sua glória. E ao mesmo tempo, o servo sofredor. Aqui, quando Jesus fala o Filho do Homem, vai ser entregue nas mãos dos homens. Vai ser entregue, vai ser morto. Isaías 53 narra todo o sofrimento de Jesus. Então, eles não estavam conseguindo entender, mas Jesus estava falando de forma bem pedagógica. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Antes ele já tinha dito também, quando ele fez aquela pergunta lá na região de Cesareia de Filipe, no dizer dos homens, o que é que eles dizem a respeito de mim? Eles dizem quem é que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é os profetas e tudo. E Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, agora,
Jesus relembra de novo. Nesse momento em que a fama dele está grande, ele vai e diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Eles só vão compreender depois que Jesus passa por toda esta tribulação. Depois que Jesus morre na cruz. E depois que ele ressuscita. Mas mesmo assim, depois da morte de Jesus, ainda era incompreensível para eles. Lembremos lá o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, quando se faz a narração dos discípulos de Emaús, que ele vem ali muito entristecido, os dois, e Jesus aparece e faz como se nada estivesse acontecendo, e eles ainda acham que Jesus estava fora da situação que estava acontecendo em Jerusalém. Eles fazem aquela referência dizendo assim: mas você é o único em Jerusalém que não sabe dos fatos? Jesus, aquele homem, aquele mestre, aquele homem grande que foi morto. Você não está sabendo? Aí Jesus continua conversando e dizendo para eles: vocês não sabiam que era necessário que o Filho do Homem passasse por todo o sofrimento, tentando fazer com que eles relembrassem, primeiro, o que já estava escrito no Antigo Testamento. Uma das passagens referentes ao sofrimento de Jesus está em Isaías, capítulo 53. E também referente ao que ele já havia falado. Então, quando Jesus fala o que nós acabamos de ouvir, prestai bem atenção às palavras que vou dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava falando para os discípulos. E os discípulos de Emaús, eles ouviram também. Senão Jesus não ia fazer essa referência a eles, dizendo, né, vocês não sabiam que eu já tinha falado sobre esse assunto? E aí, quando Jesus ele parte o pão, aí eles reconhecem e voltam para contar para os discípulos. Ali para os apóstolos, no caso. Aí, em seguida, se você continuar lendo, aí vocês vão ver que Jesus chega lá, aparece lá no cenáculo, e Jesus chama a atenção deles, dizendo: vocês não entenderam? E ali diz que Jesus abre o espírito deles, abre a inteligência, melhor dizendo, abre a inteligência deles para que eles pudessem compreender o que havia falado, que Jesus havia falado. O que é que nós podemos trazer para a nossa vida? Meus irmãos, existem situações na nossa vida que nós não vamos ter a inteira compreensão se Deus não revelar. Por si próprio, nós não vamos entender. E uma das coisas difíceis de nós compreendermos é a questão do sofrimento. Primeiro que ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. E quando nós estamos diante da situação do sofrimento, como é difícil a compreensão. É por isso que muitas vezes os ateus querem pegar os cristãos justamente nesta questão aqui. Ah, se Deus é bom, por que há sofrimento no mundo? Se Deus é Deus, por que tanta gente sofre? Por que isso e aquilo? Você vê também que vai ter aquele momento que quando Jesus revela, ou melhor, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Salvador, aí Jesus começa a falar dos sofrimentos, aí Pedro já entra dizendo: eu não vou
permitir que isso aconteça não, com o Senhor não vou permitir. Aí Jesus diz, cala a boca, Satanás, porque a sua maneira de pensar não é como Deus pensa, porque era necessário que o Filho do Homem sofresse. Se era necessário que o Filho do Homem sofresse, também, meus irmãos, é necessário que nós soframos. O sofrimento só não haverá no céu. No céu não haverá sofrimento. Mas neste mundo nós iremos nos deparar com os sofrimentos. Nós poderemos sofrer sem Deus, como poderemos sofrer com Deus, mas iremos passar pelo sofrimento. No mundo haverei de passar por muitas provações, por muitos sofrimentos, disse Jesus, mas coragem, eu venci, ou seja, eu passei. E se Jesus passou, nós também iremos passar pelo sofrimento. Agora, o que é que o sofrimento causa em nós? Primeiro, o sofrimento está aí porque é consequência do pecado original. Se os nossos pais, Adão e Eva, não tivessem comido do fruto, não haveria sofrimento. Mas isso é uma consequência do pecado original. Então, nesse mundo, nós iremos passar por sofrimento. A segunda coisa que nós vamos tirar diante do sofrimento é: isso nos faz depender de Deus. O sofrimento nos faz ser humildes. O sofrimento nos faz entender que nós não conseguimos sair. Deus pode tirar no momento que Ele quiser e no momento que aprouver, que Ele achar melhor. A outra questão dentro do sofrimento, o sofrimento nos purifica. O sofrimento nos purifica. Sabe aqueles pecados que nós iríamos ter que pagar lá no purgatório? Ou melhor, aqueles pecados que nós fomos até perdoados, mas que precisou de reparação. Então, aquelas reparações que nós íamos ter que passar no purgatório, o sofrimento nos ajuda aqui a diminuir o tempo nosso no purgatório. Você consegue entender isso? Isso é muito importante para a compreensão nossa na vida cristã. Os sofrimentos nos purificam. Ele elimina, ele nos tira da situação de pecado, ou da purificação do tempo nosso no purgatório. E nos faz depender de Deus. Quando nós vivemos, embora nós não compreendamos o que está vivendo, isso é de uma edificação, isso é de uma alegria muito grande para o nosso ser, para a nossa alma. Uma vez, quando Jesus apareceu lá para a irmã Faustina, ele falou para ela que numa comunidade, num lugar onde alguém sofre, Deus está derramando muitas graças naquele lugar. Olha só, com a nossa mente humana, com essa compreensão nossa, nós não vamos entender isso. Só quando Deus nos revela no nosso coração. Mas é importante, meus irmãos, nesse momento, no momento do sofrimento, no momento da dor, nós não murmurarmos, nós não ficarmos culpando a Deus, porque é isso que o demônio quer. Vocês se lembram lá no livro de Jó? Quando lá fala que todos os filhos de Deus foram visitá-lo no céu e ali estava Satanás. E aí Deus mostrou
e falou para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Ele é fiel a mim. Aí o demônio disse: claro que ele é fiel. Não aconteceu nada de mal para que ele pudesse blasfemar ou murmurar. Aí o demônio diz: deixe que eu pegue ele numa situação para você ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou para Jó: tá bom. É como se Deus estivesse dizendo: eu aceito o desafio e vou mostrar para você que Jó não vai blasfemar contra a minha pessoa. Aí Deus diz: tá bom, pode fazer com ele o que você quiser, só não pode tirar a vida. E aí vai a narração ali no capítulo 1 do livro de Jó. Jó era um homem próspero e acabou perdendo tudo. Até os filhos ele foi perdendo todos, terrenos, fazenda, tudo. Ele ficou doente, leproso. Que dificuldade, que situação difícil. Aí Jó, diante daquela situação de sofrimento, de padecimento que ele estava vivendo, ele simplesmente fala: se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí os amigos, aí o demônio, né, colocou o rabo entre as pernas, porque ele viu que realmente nem naquela situação difícil que Jó estava passando, Jó não blasfemou. O sofrimento, meus irmãos, não é compreensível. Mesmo que eu esteja falando aqui para você, não é compreensível. Mas diante do sofrimento, a nossa atitude deverá ser sempre aquela atitude de quem se submete a Deus. Jesus foi assim. Diante do sofrimento, Jesus se submeteu. E lá no livro de Isaías 53 diz: ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não ficou brigando, blasfemando, não. Ele foi. Ele se submeteu, ele se entregou, porque também era necessário que ele passasse por tudo aquilo para nos salvar, para nos redimir. Então ele foi, se entregou. Diante dos sofrimentos, nós devemos pedir a Deus. Podemos pedir a Deus para nós sairmos do sofrimento? Sim, podemos. Mas enquanto o sofrimento, a doença, aquela situação difícil, ela não passa, então nós nos submetemos a Deus e permitimos que as coisas elas vão acontecendo. E aí nós vamos pedindo o quê? Força. Dai-me força, Senhor. Porque o que o diabo quer é ver nesses momentos difíceis nós blasfemando contra Deus. Os santos, na medida que eles foram crescendo na vida espiritual, eles compreenderam isso. De chegar ao ponto deles mesmos dizerem assim: Senhor, dá-me sofrimento. Eles já queriam até sofrer. Primeiro por amor a Deus, para se assemelhar a Jesus Cristo que sofreu, como forma até de agradecimento. Olha, Senhor, o Senhor sofreu tanto ao ponto de me salvar, eu quero sofrer como o Senhor também. Era assim que eles diziam, os santos. Talvez você ainda não tenha chegado, né, a esse grau de santidade. Mas é preciso se submeter. Os apóstolos não entendiam. Eles não compreenderam. E estavam naquela situação de não compreender ao ponto de não quererem nem perguntar. Mas eles foram compreender lá na frente. Muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, nós só iremos compreender no momento certo, no momento que Deus quiser. Mas a nossa atitude deverá ser sempre
a atitude de submissão. Precisamos nos submeter e permitir que as coisas vão acontecendo e jamais blasfemar contra o nosso Deus. Voltemos à passagem do Evangelho, onde, depois de Jesus ter falado tudo, os discípulos não compreenderam. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles tinham até medo de fazer perguntas sobre o assunto. Que Deus nos dê a graça da compreensão diante das situações adversas que nós vivemos. Mas enquanto nós não compreendermos, nos submeteremos a Deus. Que Deus nos dê força na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.